próprio Sócrates, dito pelos próprios Sócrates, Aristóteles o superou. Então Aristóteles dizia assim, que a verdadeira virtude está no meio termo. Nem o indivíduo deve ser, vamos dizer, no mundo normal, no mundo cotidiano, ele não vai ser nem muito santo, nem muito pervertido. Ele tem que ser no meio para ele poder sobreviver um ambiente que é um ambiente complexo. Então que a virtude está no meio. Então, pensando nessa palavra de Aristóteles, né, o seguidor de Sócrates, a gente leva para Salomão também, que veio antes dele, que disse também que nós não devemos ser nem demasiadamente sábio, nem demasiadamente justo e nem exageradamente tolo. A gente tem que ficar no meio, né? Tem que ser uma pessoa com domínio próprio, não é verdade? Exatamente. Agora me diga uma coisa, doutor Oliveira, né, Ildrete Oliveira, né, advogado, bom advogado. Meus colegas para inovar falavam doutor Hilbert. Doutor Hilbert. Na verdade, o que acontece? Eu quero saber do senhor a diferença entre profeta e escriba. O senhor já ouviu falar nessa palavra escriba? Bom, já. Escriba era designada a profissão daquelas pessoas que em determinada história da humanidade, principalmente se referindo mais à religião, era ele que consignava fazia as escritas. Passava para a determinadas verdades, determinados conhecimentos, naquela época, para a palavra escrita nas próprias pedras. Não existia. Nos pergaminhos, né? Mas aí o pergaminho já foi mais adiantado. Mas primeiro usava pedras, não tinha pergaminho. Agora me diga uma coisa. O pergaminho já foi no Egito, quando eles utilizaram o papiro e transformaram em papel. Né? Sim, agora me diga uma coisa. Então, a diferença entre escriba e profeta. O escriba é aquele que escreve e o profeta é aquele que fala. Não, o profeta... Não, mas na realidade o profeta também pode ser isso aí. Ele pode... O profeta pode ser um escriba também. Pode ser um escriba, né? Pode ser um escriba. E o escriba, geralmente, pode até ser um profeta, mas como nós não estamos referindo palavras praticamente bíblicas, exato, isso aí são palavras que são características bíblicas, quer dizer, se contém na Bíblia, na época remota, antes de Cristo e depois de Cristo, mas com mais evidência durante a contemporaneidade de Cristo, né? É porque na verdade... Mas antes de Cristo. É porque na verdade... Os escribas também eram profetas. Profeta, porque a história conta de um homem chamado Jeremias, que escreveu um livro, né? Releva o nome dele no Taná em hebraico, que o português é Velho Testamento, a Velha Aliança. O Jeremias era um profeta, e ele tinha com ele, sempre perto dele, um escriba chamado Baruch era um escriba de Jeremias. Muitas pessoas pensam que o livro de Jeremias, que está escrito na Bíblia, foi escrito pelo profeta Jeremias, mas não foi. Foi pelo seu escriba chamado Baruch. Você já ouviu falar sobre essa coisa? Porque às vezes o profeta, ele como tem inspiração, ele revelava as suas inspirações, as suas posições e as suas predições, né? Aquilo que iria acontecer ainda, mas os escribas passavam para registrar essas palavras e as histórias documentos. Na pedra, né? Que ficaria futuramente... Inicialmente Mas eu vou dizer uma coisa, mas isso aí eu acho que eu vou fazer uma correção. As pedras foi muito antes de Jesus, aí, porque Jesus há 2000 anos, um pouquinho antes de 2000 anos, mas... 2021 anos, né? Nós estamos Jesus, em 2021. Mas na época, mas antes disso,
Já os escribas, ele já no Velho Testamento, antes de Jesus aparecer na Terra, só depois de João, né? O Quando profeta João, né? o profeta João, que foi o precursor de Jesus, O que batizou também, né? o precursor de Jesus, que Sim. foi quem batizou Jesus, mas antes já vivia batizando no Rio Jordão, As margens do Rio Jordão. para que todos os habitantes, que todas aquelas pessoas se arrependessem e se preparassem para a vinda do Messias, Poxa, que maravilha, né? que era Jesus. O que significa a vinda do Messias? O que significa, o que representa a vinda do Messias para os grandes religiosos do mundo, para o judaísmo, para o islamismo e para o cristianismo? Olha, a religião cristã e o catolicismo é mais recente. As outras religiões, as grandes religiões, todas elas têm seus dogmas, elas têm os seus, que eles chamam os seus As suas doutrinas. avatares. Que são avatares? Avatares são os iluminados que periodicamente, se nós vamos consignar a existência em determinadas épocas dessas pessoas que são iluminadas por Deus, para equilibrar o sentimento e a elevação da humanidade se faça presente para que cada pessoa conheça a verdade da vida, né? Mas me diga uma coisa, como o senhor disse que João o Batista batizou o Messias, Jesus, e revelou para a humanidade, para soldado, para os escribas, para os grandes mestres, para todo mundo se arrepender e se converter e esperar a vinda do Messias. Ele chegou a batizar o Messias. Mas o que significa o Messias dentro do judaísmo, por exemplo? Olha, o judaísmo, eu não sou assim, vamos dizer, teólogo. Eu sou uma pessoa muito indicada para... Eu sou advogado, o advogado entende um pouquinho de tudo. Não, eu tenho noção porque eu nasci educado pelo catolicismo, mas tem muitas coisas dentro do catolicismo que eu não aceitava. Sim. Depois eu fui estudar no Colégio Batista, que é o Batista, as religiões evangélicas. Então, elas são derivadas de uma revolta de Lutero contra as determinadas indulgências, principalmente as indulgências, que pregadas na Igreja Católica. E comprava, vamos dizer assim, os ministros para que eles perdoassem e livrassem as pessoas mediante certas... Continha, né? Dízimo, né? Valores, né? Certos valores. Então não tem nada disso. O Messias não tem nada disso, né? Então, e outras maneiras de agir que ele não aceitou. Messias em hebraico significa Mashiach, e Jesus em hebraico significa Yeshua. A minha pergunta ao senhor, o que significa Messias também no islamismo, para os seguidores de Maomé, os seguidores de Alá? O que significa o Messias para eles? Olha, eu nunca me aprofundei nos dogmas de várias religiões, porque isso aí pertence aos seguidores, à teologia. Aos seguidores. Teologia, que tem várias pessoas que em análise do que envolve todas essas manifestações universais, Sol, Lua. Agora eu sou Wellington Melo, escriba versado, né? Eu sou conhecido lá no Facebook como Wellington Melo, escriba versado. Versado Veja bem,
Veja bem. É uma pauta. Deixa eu explicar para o senhor. É uma pauta, nunca diga que você é versado, porque você está se denominando pessoa de destaque e pessoa de grande conhecimento. Veja bem, não, a pergunta que eu fiz ao senhor é, dentro do islamismo, o Messias tem um significado, certo? Dentro do judaísmo também, o Messias tem um significado. E dentro do cristianismo, o Messias tem um significado, entende? Então, quando você, como eu sou o Wellington Mello, escriba versado, o que foi que eu estudei? Dentro do islamismo, o Messias é um profeta, certo? Jesus, Isa, é um profeta. E dentro do judaísmo, o Messias irá aparecer ainda para socorrer o povo de Israel, os judeus. O judaísmo aguarda o Messias. E dentro do cristianismo, que é a Igreja Católica e os evangélicos, nós aguardamos o Messias, aquele Jesus que morreu numa cruz, não é isso? E ressuscitou. Para nós o Messias é esse, não é isso? Olha, Messias, não amo a palavra que quer dizer, aquele que há de vir. Exato, ungido. É aquele que há de vir ainda, que é esperado. Então, normalmente, sim, cada palavra, ela tem uma opção, ela tem um significado no contexto, quando nós falamos ou quando nós escrevemos o texto, e cada palavra ela tem um significado diferente a depender da mensagem que aquele locutor ou aquele que, vamos dizer assim, o escriba, né? O escriba, ou o profeta, que ele quer revelar na mensagem. Quer dizer, no meu conhecimento, o Messias é aquele que está prometido que vai chegar ainda. Para socorrer o órfão, que é o seu caso, né? O senhor é órfão, né? Esse é o Messias. Agora, o significado de outras religiões, eu não posso dizer. Eu tenho um conhecimento que o Messias, no caso do catolicismo, era Jesus, né? Jesus, né? Ou é Jesus, né? Não, mas estou falando para interpretar aquilo quando o João Batista ele foi entrevistado e perguntado: vós sois o Messias? Sim. Ele disse: não. Vós sois o profeta? Elias? Não. Jeremias? Então, depois de perguntar, ele diz: não, eu sou aquele que prega no deserto. A voz que clama no deserto. 40 dias e 40 noites eu estive. Quer dizer, esse deserto, o quê? Aqueles que a gente pode traduzir isso com certa analogia. O que é o deserto? São aqueles que não conhecem nada ainda. Exato, está precisando ser batizado, se então, voltar para Deus. Depois que eles vão ser batizados, que é batizado com água, mas Jesus vinha batizar com fogo. E com o Espírito Santo. Então, aí ele vai conhecer a verdade. Aí todos os cidadãos, todos os indivíduos da época, todas aquelas pessoas que precisavam da luz. Então, na chegada de Jesus, que trazia amor, veio para modificar toda essa humanidade, né? É a maneira de agir da humanidade, que antigamente ela se via olho por olho e dente por dente. Dente por dente. Aí Jesus veio transformar isso no amor. Quando ele na cruz deu o exemplo dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que palavra maravilhosa, né? Perdoa-lhes porque não sabem. Se com todo aquele sofrimento, com todas aquelas dores, com todo aquele sacrifício, ele ainda orou ao Pai, se levou o Pai, pedindo para os seus algozes um perdão. Serem perdoados. Mais uma vez ele mostrou que o sentido exato da sua divinidade, né? Divindade. Então Jesus é o próprio Filho de Deus. É o próprio Filho de Deus. Eu pessoalmente não tenho essa interpretação exata, porque eu tenho algumas críticas a fazer. Quais são as críticas? Eu acho, por exemplo, se a coisa minha pode estar errada, eu tenho uma visão mais globalista, cósmica, mais genérica sobre Jesus. Sim. Jesus, porque Jesus foi um grande iluminado.
Você acredita que Jesus foi o grande iluminado? É o grande... Eu como escriba versado, eu acredito que Jesus é a grande luz. Ele é a luz. Com certeza. Ele é Não. mais do que iluminado. Não, Por exemplo, mas- Buda foi iluminado, Não, viu? mas Confúcio foi Não, iluminado, mas Jesus, ele é a luz do mundo. não, repare. Ele que ilumina, não é Você verdade? está falando como católico. Você está falando aí como cristão. Mas